E vamos falar de Palmeiras e Santos, que se enfrentam neste domingo às 18h30 no Allianz Parque, casa lotada. Palmeiras vai jogar com o apoio do seu torcedor, Palmeiras que está na liderança, e o Santos, que tenta retomar o caminho das vitórias no Brasileirão, está com o técnico interino Orlando Ribeiro, que é quem vai comandar o Santos para esse clássico de domingo. Santos que pode ter novidades na escalação em relação ao posicionamento de alguns jogadores. Então vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre a provável escalação da equipe do Palmeiras, mas antes, dá aquela dica para você baixar o aplicativo da OneFootball, porque lá na OneFootball você consegue acompanhar em tempo real esse clássico entre Palmeiras e Santos, e tem todas as notícias do Santos em relação ao clássico e também a procura do Peixe por um treinador, executivo de futebol. Então clica aqui no link da descrição, seleciona o Santos como seu time favorito e pronto, você sempre será notificado com qualquer novidade do Peixão. Também vou deixar aqui o QR Code caso você prefira baixar por ele, tá bom? Bom, vamos então mostrar o contexto do Santos em relação ao Campeonato Brasileiro, a tabela de classificação. Hoje o Santos, deixa eu até mostrar aqui para vocês, está na 10ª colocação com 34 pontos, então precisa voltar a pontuar, precisa voltar a vencer. O Santos que tem jogos complicados, né, contra equipes que estão acima da tabela nas próximas 4 rodadas, vai pegar Palmeiras, pega Atlético Paranaense, Internacional e Atlético Mineiro. Então a situação do Santos de momento é essa, está na 10ª colocação com 34 pontos, pensando em G8, o América Mineiro é o primeiro time com 36, e a zona de rebaixamento, por enquanto, o Santos ainda está tranquilo, né? O primeiro time é o Avaí, que venceu, inclusive, o Atlético Mineiro, está com 28 pontos, tá bom? Bom, vamos então agora projetar, né, começar a falar sobre essas escalações tanto de Santos como de Palmeiras. O único desfalque do Santos para essa partida é o volante uruguaio Rodrigo Fernandes, ele que está com uma lesão na coxa direita, então não fica nem no banco de reservas, e o provável substituto será o Camacho. Ângelo e Carlos Sanches voltaram a ficar à disposição. O Ângelo, que estava na seleção brasileira sub-20, provavelmente deve começar no banco de reservas e entrar ali para o segundo tempo. E o Carlos Sanches, existe até uma possibilidade dele começar como titular, caso não exista uma mudança aí de posicionamento, que já a gente comenta. Mas o Sanches está de volta também de uma lesão na coxa. Aí precisa da avaliação, né, para saber se ele está 100% fisicamente ou não, mas fica à disposição do técnico Orlando Ribeiro. E o Palmeiras, de titular, né, o único desfalque é o Rafael Veiga, que também está lesionado. Então vamos a uma primeira ideia de escalação, tá? E quero a ajuda de vocês nos comentários, comentando aí qual seria o time ideal para esse clássico contra o Palmeiras. Então o Santos pode jogar uma primeira opção de escalação: João Paulo, Madison ou Natan, Michael, Bauerman, Felipe Jonathan, Camacho, Zanocelo, Carabarral, Lucas Braga ou Ângelo, Marcos Leonardo e Soteldo. Ou seja, mudar bem pouco, né, em relação aos últimos jogos, é mais a questão do sai o Rodrigo Fernandes e entra o Camacho, mas seria basicamente o mesmo time dos últimos jogos. Essa é uma ideia de escalação que também foi treinado pelo técnico Orlando Ribeiro. E existe uma outra possibilidade, que aí essa a gente vai discutir um pouco mais, que é João Paulo, Madison ou Natan, Michael Bauerman, Felipe Jonathan, Camacho, Zanocelo, Soteldo jogando como meio-campista mais centralizado, Lucas Barbosa, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Essa possibilidade foi treinada também nesses últimos treinamentos, né, nessa reta final de preparação, porque qual seria a ideia do Orlando Ribeiro? Ele identifica que é necessário o Santos segurar os laterais do Palmeiras, de uma certa forma, né? Então ele quer colocar tanto o Lucas Braga como o Lucas Barbosa nas pontas, que são jogadores que ajudam mais na marcação, naquela velha história que outros treinadores também fizeram isso, né? Colocando jogadores mais defensivos, né? Entre aspas, ali nas pontas. E a ideia de você colocar um Soteldo ali no meio campo é você evitar
que o meio-campo do Palmeiras avance tanto, apareça como um elemento surpresa, né? Principalmente o Danilo, que poderia, né, ali na expectativa do Santos, marcar o Soteldo. Então aí o Danilo fica marcando o Soteldo, ele não avança tanto para ser uma opção, para ser um jogador que possa aparecer mais na área do time do Santos, tá bom? Então essa seria a ideia. E aí continua, né, o Ângelo nesses dois times fora, seria uma opção para segundo tempo, visando principalmente em velocidade, dar aquele gás novo. Então, esse seria o time do Santos. Aí, o provável time do Palmeiras: Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Bruno Tabata, Scarpa, Dudu e Rony. Esse seria o time palmeirense contra o Santos. Em relação a essa estratégia, né, aí voltando para esse time com o Soteldo mais centralizado, e você colocando o Lucas Barbosa e você colocando o Lucas Braga, caso isso aconteça, eu imagino que o Santos entra em campo para tentar neutralizar o time do Palmeiras, mais preocupado em não perder do que ganhar. Posso estar enganada, mas acho que o Santos vai, né, para esse jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, mais preocupado em não ser derrotado, em conseguir pelo menos um pontinho. A gente sabe que o favoritismo está todo com o Palmeiras, é o líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras agora só tem essa competição para se preocupar, é um time que está junto há um bom tempo, né, um técnico que conhece seus jogadores, então obviamente que o favoritismo está com o Palmeiras. Imagino que a estratégia será essa. E também com o Soteldo um pouco mais centralizado, imagino também que é uma ideia do Santos ter um pouco mais de velocidade, né, no seu meio campo, porque a lentidão, né, nos últimos jogos do nosso meio também é uma coisa que vem acontecendo. Então quem sabe aí com o Soteldo jogando mais centralizado no meio campo, ele consegue distribuir melhor as bolas. Teve alguns jogos também que o próprio Soteldo jogou mais um pouco mais centralizado, o próprio Lisca colocou ele assim, então pode ser uma estratégia utilizada. Na seleção da Venezuela, o Soteldo costuma jogar assim, tá? Não costuma jogar tanto aberto assim pela ponta, joga mais ali no meio campo. Então vamos ver qual desses dois times que a gente mostrou para vocês vai ser o time que o técnico Orlando Ribeiro vai utilizar. Volto a dizer, é um jogo importante, tanto em relação à busca do Santos por um treinador, porque se ele for bem, e eu digo bem, não só apenas na questão de pontuar ou não no Allianz Parque, mas também a forma como o Santos vai encarar um adversário que é complicado, como o time do Palmeiras, pode dar um certo norte para a diretoria do Santos. Olha, vamos investir em contratar logo um treinador, ou será que o Orlando Ribeiro aguenta as pontas até o final do Campeonato Brasileiro? Então pode ser um jogo importante, não só em relação à tabela de classificação do Brasileiro, mas também a ideia que o Santos tem para a sequência do Campeonato Brasileiro em relação à sua comissão técnica. Vamos ver, vamos aguardar e ver como será esse time do Santos, torcer também para ser um time mais organizado, que consiga trocar mais passes, que jogue um pouco mais compacto, que os atacantes, principalmente Marcos Leonardo, receba mais a bola, que a gente não tenha tantos erros individuais, defensivos nesse clássico contra o Palmeiras. E também, né, aquilo que o Michael falou, que a gente até repercutiu aqui em um vídeo no canal. Vamos ver também se alguns jogadores apresentam mais vontade, né? Porque também precisa ter vontade, principalmente para você jogar um clássico desse tamanho que é um Santos e Palmeiras, principalmente nos últimos anos que a rivalidade cresceu ainda mais. Mas é isso, quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam nessas duas ideias de escalações que foram treinadas ao longo da semana. É importante dizer também que o Orlando Ribeiro colocou o Santos para treinar no gramado sintético do CT Repelé, por conta do gramado sintético, né, no Allianz Parque. Então também foi uma estratégia que foi utilizada nos últimos dias. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse jogo, seu palpite, fique à vontade para tecer o seu comentário, tá bom? Grande beijo para vocês e amanhã, antes do jogo e depois do jogo, a gente tem as nossas lives aqui para projetar o jogo e também para projetar o que foi, né, projetar não, para comentar o que foi esse Palmeiras e Santos. Grande abraço para vocês e até o próximo.